Graça e paz a todos, amém. Louvado seja Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos mais uma vez. Para mim é uma honra poder retornar a essa casa de oração, poder rever os irmãos. Trago aqui um abraço a todos que compõem o ministério da Igreja Congregacional do Calvário, em especial a congregação que nós lideramos ali em Bodocongó 3. Então nós trazemos o abraço dos seus irmãos deste ministério. Meus queridos, nós queremos nos utilizar para texto da nossa reflexão essa noite, daquilo que o Senhor Jesus falou e está registrado segundo Mateus capítulo 7, é um texto muito conhecido dos irmãos. Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Mateus 7, 24 a 27. Eu peço a você que, à medida que encontra o texto, se coloque de pé para a gente fazer essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Oremos mais uma vez. Somos completamente dependentes do Teu Espírito Santo, ó Deus, a fim de que nossa mente seja iluminada para que possamos compreender a Tua palavra e aplicá-la à nossa vida. Dá-nos, Senhor, a clareza, dá-nos, ó Deus, o entendimento, a fim de que a Tua palavra encontre guarida, Senhor, na nossa alma. É assim que nós oramos a Ti, em nome de Jesus, o Messias amado. Amém. Podem sentar, igreja. Meus irmãos, a reflexão que nós trazemos essa noite para os irmãos tem como tema família edificada sobre a rocha. E quando nós falamos acerca de família, todos nós, por menos que nós estejamos ligados às notícias, às mídias sociais, aos meios de comunicação, mas nós temos assistido sistematicamente uma campanha, não a nível nacional, mas uma campanha estrutural a nível de Ocidente, tá? Principalmente de Ocidente, cuja eu até consigo perceber que é uma espécie de uma agenda que milita para tentar tornar ainda mais desacreditada uma das principais instituições, não do Ocidente, mas da vida humana, da humanidade como um todo. E esta instituição, irmãos, que é uma das maiores responsáveis pela manutenção da vida e sociedade, é exatamente a família. A família que é o núcleo central da sociedade. A família que é, irmãos, o primeiro lugar onde a geração mais jovem aprende a se socializar, aprende a se perceber como sendo alguém pertencente a um contexto, alguém que possui identidade, alguém que está no meio de princípios, alguém que possui uma importância, uma dignidade que lhe é intrínseca. E todas essas coisas, essa geração mais nova aprende no lar, em casa. E nós observamos
uma escalada, uma propaganda, um esforço a fim de desvirtuar, descaracterizar, a fim de tornar a identidade de família natural, conforme nós concebemos, em algo que, como eu disse, desnaturalizado. Nós temos também percebido, irmãos, além desta campanha contra a família, mas nós também temos percebido, curiosamente, um avanço significativo no número de pessoas que se dizem cristãs. Mas observe que, ao passo em que o número de pessoas que se identificam com o cristianismo, nós também observamos uma perda qualitativa da vida cristã do cenário que nós estamos inseridos. Observe, além de uma militância fora da família, que luta contra ela, nós estamos percebendo que a própria igreja também não está se precavendo diante das suas próprias limitações. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é que a família, a igreja, eu e você, não contamos apenas com inimigos externos, não contamos apenas com uma agenda social, política e filosófica que milita contra aquilo que acreditamos, que milita contra aquilo que buscamos conservar, mas a igreja evangélica brasileira também está perdendo qualidade, está se tornando cada vez mais vulnerável a esses ataques, tendo muitas vezes a sua própria displicência como sendo a causa de nós não conseguirmos, digamos assim, avançar em qualidade. Além do mais, irmãos, à medida que nós somamos essas duas coisas, o mundo também dão claras evidências de que aquilo que o Senhor Jesus prometeu antes de subir aos céus, esta promessa está cada vez mais próxima da sua conclusão, da sua concretização, a sua própria volta. Temos assistido claramente pais levantando-se contra filhos, filhos levantando-se contra pais. Temos assistido claramente igrejas dito evangélicas abrindo as portas para novas configurações familiares. E todas essas coisas nos dando a evidência de que o Senhor Jesus aproxima-se do seu regresso. São apenas essas, irmãos, apenas três observações que nós trouxemos aqui à guisa da introdução, dentre muitas circunstâncias possíveis em que as palavras de Jesus em seu discurso, conhecido mais como Sermão do Monte, são apenas essas três. Poderíamos elencar mais, mas três razões pelas quais é preciso que eu e você, é preciso que cada uma família daquelas que se identificam com os valores de Cristo e a igreja de modo coletivo, é preciso que nós revisitemos estas coisas que Jesus disse aqui. É preciso que nós, mais uma vez, reflitamos sobre onde nós estamos lançando os nossos fundamentos, sobre o que é que está nos dando sustentação em dias cada vez mais tumultuosos. Meus irmãos, esta é uma das passagens que marcam o início do ministério profético de Jesus. Jesus, aqui, ele vai começar a sua vida como um pregador, apontando para o Pai, apontando para Deus, chamando as pessoas à verdade de que o reino de Deus já era algo entre os homens. Temos, irmãos, aí, quando nós vemos como os evangelhos contam a vida de pregação do Senhor Jesus, este é o primeiro de 5 grandes blocos em que o Senhor Jesus deixará muito clara a sua doutrina, o seu ensino.
Temos nesse primeiro bloco, irmãos, assuntos extremamente importantes que cada um dos seguidores do Senhor Jesus precisa atinar para eles, como por exemplo, a necessidade da oração, como por exemplo, a necessidade da vigilância, como por exemplo, e você pode ver aí no fim do capítulo 6, o quanto a vida é breve. Nós observamos o Senhor Jesus ensinando que o nosso coração não pode haver dois senhores, nós percebemos Jesus dizendo acerca da necessidade que a igreja tem de estar atento aos falsos profetas, às falsas profecias. Enfim, irmãos, aqui é o primeiro dos 5 grandes blocos de ensino que o Senhor Jesus então fundamentará, não apenas o caminho do retorno ao Pai, uma vez que a religiosidade humana, uma vez que a própria religião judaica falhou em seus projetos, falhou em seus princípios, e ao invés desta religiosidade encaminhar os homens para o caminho do Senhor, ele estava cada vez mais distanciando esses homens de Deus. Jesus então começa o seu ensino apontando o caminho de volta para o Pai, e este caminho de volta só é possível através dele mesmo. Este caminho da volta para Deus só é possível a partir do momento que o ser humano então percebe que é somente pelas palavras, pelo ensino de Jesus e dos seus apóstolos que esse regresso será possível. Assim sendo, irmãos, se faz necessário nós nos lembrarmos que, embora este discurso do Senhor Jesus, ele tenha sido pronunciado aos discípulos pioneiros, aos primeiros ouvintes de suas palavras, mas o discurso do Senhor Jesus deve reverberar em nossos corações ainda hoje. É preciso que nós façamos uma reflexão sobre os valores, sobre os elementos, sobre as verdades que estão no fundamento da nossa casa, que fundamentam a nossa vida, que dão sustentação à nossa existência. Assim sendo, irmãos, deixando muito claro o principal núcleo daquilo que nós queremos trazer esta noite para reflexão, é de que o Senhor Jesus, ele deixa muito claro que toda pessoa prudente ouvirá as palavras do Senhor Jesus, e não apenas as ouvirão, mas buscarão praticar cada palavra ensinada pelo bom mestre, porque só através de ouvir as palavras do Senhor Jesus e buscar praticar cada uma delas, é que a família, é que os filhos, os pais, as mães, a igreja, somente assim nós estaremos a salvo dos inimigos, sejam eles externos, sejam eles internos. Somente, irmãos, atentando para o ensino do Senhor Jesus, nós estaremos a salvo das calamidades que nos circundam, que nos afetam. Busquemos então compreender como o Senhor Jesus então direciona esse ensino, não somente, repito, para os discípulos que o ouviram naquele dia, mas para nós também. Em primeiro lugar, é preciso dizer que o prudente, conforme o Senhor Jesus disse aí logo no início do verso 24, é aquele que dá crédito às palavras do Senhor. Ele diz isso claramente: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. É curioso, irmãos, porque Jesus se utiliza aqui de uma linguagem ilustrativa, comparando aqueles, portanto, que buscam ouvir a sua voz, que atentam para o seu ensino, que busca, portanto, guardar com atenção aquilo que escuta. Há pessoas que lançam os fundamentos de uma casa sobre um terreno fortificado, sobre um terreno adequado à construção, que é o terreno rochoso, sobre a rocha. Perceba que uma das características principais do ensino de Jesus, e você pode ver isso em todos os evangelhos, é que o Senhor Jesus não buscava falar difícil.
Jesus buscava ser o mais claro, mais límpido possível. Tanto é verdade que até mesmo as figuras de linguagem que ele se utilizava eram figuras de linguagem que a pessoa mais simples poderia entender. Ele aqui então usa de uma linguagem relacionada à questão da construção para demonstrar, irmãos, o quão é necessário que a nossa vida individualmente, a nossa família e coletivamente a Igreja de Deus esteja firmado em algo que lhe dê uma forte sustentação diante das circunstâncias que nos cercam. É curioso nós percebermos isso. É curioso também você perceber que se você olha uma construção e esta construção, se ela estiver em cima de areia ou em cima de uma rocha, é provável que em dias de sol, enquanto o terreno não está molhado, enquanto aquele solo, mesmo na areia, mas que não foi afetado ainda por quaisquer que sejam as condições naturais, você olha para uma casa que foi construída sobre a areia e você pode olhar para uma casa que foi construída sobre a rocha e talvez nós não consigamos compreender a diferença entre elas. E por uma razão que eu volto a destacar, porque as questões naturais não afetaram nenhuma das duas casas. A chuva não veio ainda, o terreno não ficou encharcado de água, não houve ventania, não houve terremotos. Portanto, uma pessoa displicente poderia olhar para as duas casas e acreditar que ambas as casas estão seguras. Mas não é no tempo da calmaria que se testa a segurança de uma casa. Não é no tempo em que as coisas estão boas, o clima está bom, está tudo dando certo, o vento está na sua velocidade normal, o sol está brilhando, está tudo bem. Não se pode avaliar a estrutura de uma edificação em tempos de bonança, a menos que você próprio tenha construído o fundamento, você não vai saber. É interessante, meus irmãos, que até mesmo falando sobre esse assunto, eu trabalho com uma senhora, ela mora no município aqui perto, e a sua casa estava tudo bem, estava tudo certo com a casa dela, até que há cerca mais ou menos de uns 50 metros, começou-se a construir um edifício perto da sua casa. 50 metros só pode ser perto, né? 50 metros atrás da casa dela, começou-se a levantar edifícios. E à medida que o edifício ia sendo levantado, à medida que máquinas iam trabalhando naquele terreno a 50 metros da casa dela, à medida em que eles iam fazendo cada vez mais buracos e buracos a fim de se estabelecer os fundamentos do prédio a 50 metros, problemas começaram a aparecer na casa daquela senhora. Rachaduras começaram a aparecer. Estalos estranhos eles começaram a ouvir dentro da casa, até que em determinado momento o esposo dela olha para ela e diz: tem alguma coisa errada com a nossa casa. Eles buscam um engenheiro da prefeitura, que é amigo dele inclusive. O engenheiro vem, observa a casa, olha para ele e diz: a sua casa está condenada, porque os fundamentos dela foram comprometidos pela construção que está sendo feita próximo a ela. Assim sendo, o conselho de profissional de engenharia não é outro a não ser: abandonem esta casa, pois vocês correm risco se permanecerem aqui. Perceba, irmãos, que isso pode claramente acontecer com a nossa própria vida. Achamos que durante a calmaria está tudo bem com a nossa vida, está tudo certo, está tudo tranquilo, mas muitas vezes,
quando os ventos começam a soprar, quando abalos começam a acontecer, e que muitas vezes não é nem diretamente na nossa casa, mas é simplesmente próxima a ela, nós começamos a perceber que existem determinadas falhas nos nossos fundamentos e que estão gerando risco à nossa vida. Mas Jesus disse aqui que o prudente é aquele que ouve a sua palavra. Ouvir, irmãos, conforme Jesus colocou aqui esta expressão, e à medida que nós observamos no contexto, inclusive a gravidade, a maneira com qual ele estabelece o diálogo com os seus ouvintes, ouvir aqui nas palavras de Jesus é muito mais do que captar as ondas sonoras que naquela época ele estava produzindo. Ouvir é muito mais do que simplesmente perceber vibrações sonoras e o nosso cérebro simplesmente conseguir compreender o que ele estava dizendo. Ouvir é muito mais do que isso. Jesus estava dizendo que ouvir aqui é mais do que captar com os ouvidos, mas é dar aquiescência, é aceitar, é acatar, é guardar, é preservar aquilo que os ouvintes estavam se deparando. Meus irmãos, se nós de fato conseguíssemos atentar para a simples ideia que ouvir é muito mais do que decodificar informações. É curioso porque desde o Antigo Testamento, o Senhor, na sua revelação ao seu povo, hoje conosco, na época de Jesus com os discípulos, Deus sempre quis que nós ouvíssemos as suas palavras, os seus mandamentos. E por vezes, a única coisa que nós fazemos é decodificar estas coisas, seja através da audição do sermão, seja através da leitura bíblica. E isso nós temos percebido, irmãos, que grande parte da igreja evangélica brasileira escuta, mas não ouve. Que grande parte de nós lê, mas não guarda. Há um provérbio, verso 8, Provérbios 10, o escritor vai dizer o seguinte: o sábio de coração aceita os mandamentos. Pois bem, quando Jesus então dizia que quem ouve as suas palavras, era sobre a aceitação que ele estava dizendo, era sobre guardar os ensinamentos que eles estavam ouvindo, e a mesma coisa que nós estamos nos deparando aqui. Mas talvez você esteja se perguntando assim, não é? Aqueles que nos acompanham em casa, porventura estejam nos acompanhando pela internet, talvez você possa se perguntar: como Deus então pode estar falando comigo hoje? Ou como eu posso hoje dar ouvido às palavras de Jesus, uma vez que Ele não está mais fisicamente presente entre nós? E aí, meus irmãos, nós retornaremos para essa pergunta, que ela é muito mais retórica. Você sabe, o autor aos Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2, ele vai nos dizer muito acerca da maneira como Deus fala, e ele vai dizer: havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E aí, irmãos, você e eu, nós temos acesso às palavras de Deus através da revelação que o Filho nos trouxe, condensado nas Sagradas Escrituras. E olha que maravilhoso, no celular, no computador, nós temos tanto acesso a isso. Mas a facilidade
mas a acessibilidade, por alguma razão, não tem gerado nos crentes o desejo de ouvir. Continuamos sendo uma geração que, embora cante, por muitas vezes que vai ser uma geração que vai marcar o cenário, não está marcando nada, a não ser a geração que menos conhece a Escritura, a não ser a geração que menos se dedica a conhecer a palavra de Deus. Sabemos, irmãos, que existem determinadas igrejas existem determinadas famílias que se dizem cristãs, que nem a Bíblia mais tem um lugar central. Hoje, existem determinadas casas em que papai e mamãe são crentes, cujos valores estão sendo definidos pela psicologia. E veja, eu não estou militando contra a psicologia aqui. Eu não milito contra a história, eu não milito contra a sociologia, mas eu acredito que cada coisa tem o seu lugar. E numa família cristã, o plano diretor para a sua vida deve ser a palavra de Deus, deve ser as Sagradas Escrituras. Ora, se somos cristãos, que palavra nós vamos ouvir? A do Senhor Jesus. Mas muitas casas, quem tem tido a palavra mais forte é o encontro da Rede Globo. Existem muitos lares cujos modelos de papais e de mamães não estão sendo mais extraídos das Sagradas Escrituras, mas dos seriados e das novelas. E diga-se de passagem, novela já está ficando ultrapassado, né? Porque hoje o legal são os seriados daqueles canais de streaming, né? É muito triste, irmãos, nós estarmos percebendo que não somente nos lares, mas nas igrejas também, o que tem ocupado o púlpito muitas vezes é a cultura caída, secularizada. Inclusive nós temos pastores até que já diz desavergonhadamente de que ela precisava ser atualizada. Irmãos, existem igrejas hoje que estão promovendo casamento entre pessoas do mesmo sexo. E observe como todas as coisas estão sendo montadas. O simples fato hoje de você dizer que este não é o modelo pelo qual Deus, ao criar a humanidade, estabeleceu como sendo o correto, você já é fóbico. E pasme, existem pastores que já estão comprando este discurso. E já existem papais e mamães que se dizem cristãos, mas que já estão admitindo: meu filho vai ser aquilo que ele quiser, porque independente do que ele escolher, Deus o ama. Irmãos, parece-me que o cristianismo, e eu não quero falar aqui de outras vertentes, eu quero centrar minha atenção aqui no cristianismo bíblico. Eu quero centrar aqui a minha atenção no cristianismo de origem protestante, de que parece que o sola escritura tem perdido a sua importância. Porque hoje a escritura para muitos lares, para muitas igrejas, para muitos crentes é apenas mais uma fonte de autoridade. Aliás, existem hoje pessoas que se dizem cristãs que usam a Bíblia apenas como desculpa para fundamentar certas práticas e não todas. A grande questão, irmãos, é que nós, deixando
ao nós deixarmos de lado as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, nós estamos fragilizando, ouça com atenção, nós estamos fragilizando as nossas famílias, as nossas igrejas, a nossa própria vida. É preciso, queridos, é preciso. E nós que somos crentes devemos entender essa verdade, de que a partir dos nossos lares, porque isso começa no lar, é preciso criarmos um ambiente propício para que os nossos filhos ouçam a palavra de Deus, tenham contato com o ensino das Escrituras, compreendam o propósito de Deus para a nossa vida, que é glorificá-lo em todas as coisas. Mas as pessoas deste século, o mundo ocidental, tem tentado colocar em primeiro lugar, não a glória de Deus, mas as satisfações dos seus próprios prazeres, mas aquilo que eles próprios compreendem como sendo verdade. É preciso, irmãos, que nós atentemos para aquilo que Moisés deixou bem claro em Deuteronômio capítulo 6, a responsabilidade do pai de inculcar nos filhos a palavra de Deus, falar sobre ela sentado, caminhando, ao deitar, ao levantar. Somos nós que temos essa responsabilidade, não é a Netflix, não é YouTube. Mas nós, irmãos, e eu vou usar uma expressão que também está ficando bem ultrapassada, bem tiozão, né? Nós estamos cada vez mais entregando a nossa geração mais jovem às babás virtuais. E eu preciso ser bem mais claro e bem mais sincero com os irmãos. Ouçam cá, quando eu falo em irmãos, eu estou falando sim do sexo masculino. Deuteronômio capítulo 6, quando vai falar acerca dos pais, da responsabilidade dos pais, é pai, sexo masculino, o pastor da casa, o sacerdote do lar, a responsabilidade é dele. As mulheres, as irmãs, as mães são as auxiliares. E o que nós estamos fazendo? Jogando nas costas dela. Onde a maioria já trabalha também para ajudar o esposo. Aí o que ela faz? Joga na professora. A quem nós estamos entregando, irmãos, os fundamentos? A quem nossos filhos estão cada vez mais dando ouvidos? A Felipe Neto? O que nós estamos fazendo? É preciso, queridos, é preciso a gente parar e ponderar o que nós estamos fazendo. A maior responsabilidade dos lares não repousa nos filhos, mas nos pais. Se nós queremos então que a nossa família esteja solidificada em Cristo, de novo, repito, e me perdoem porque eu sou repetitivo mesmo, é um dos meus maiores defeitos. Se nós queremos que a nossa família seja de fato um lugar de bênção e oração, é preciso fazer com que Jesus fale em nossa casa. Como Jesus tem falado se as Bíblias estão fechadas? Ou no máximo abertas, esquecidas na estante, no Salmo 91, Salmo 23, quando nós não estamos praticando bibliomancia com a dita cuja caixinha de promessa. Que me perdoem a clareza, não deixa de ser um tipo de mandinga gospel. Deixa eu ver o que é que Deus tem para a minha vida, porque hoje eu estou muito atribulado. Aí vai na caixinha de promessa e tum! Ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Irmãos, será de fato que Jesus tem falado em nossa casa, em nossa família? Como Jesus vai falar, irmãos, em nossa casa, em nossa família? E aqui eu me reporto ao que certa vez o reverendo Augusto Nicodemos falou. Você quer ouvir Deus falar? Lê a Bíblia. Quer ouvir falar de maneira mais audível? Lê a Bíblia em voz alta. Mas nós não temos feito isso em nossas casas, irmãos. Seja pelo ativismo secularizado no nosso trabalho, dos nossos compromissos, seja até mesmo com o ativismo eclesiástico religioso, segunda culto disso, terça reunião daquilo, quarta reunião disso, quinta ensaio, sexta-feira isso, sábado isso, e sua casa, meu irmão, seus filhos, seus pais. Isso porque talvez exista jovens entre nós que é o único crente em sua casa. Neste caso, quem deve fazer com que a voz de Cristo chegue no seu lar é você. Mas como se você não tem tempo com seus pais? De novo, irmãos, onde nós estamos construindo? Mas observe que Jesus falou não apenas em ouvir suas palavras. Jesus não disse apenas que aquele que ouve as minhas palavras é como um prudente. Ele juntou duas coisas aqui: ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Você percebe que a ordem do Senhor Jesus, a palavra de Jesus direcionada aqui, é que aquele discurso que ele fez, que é belo, embora muito pesado, é maravilhoso, embora árduo, porque nós somos realmente fracos, mas é necessário haver da nossa parte empenho na prática. Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu e você ainda não podemos fazer de maneira perfeita aquilo que Jesus requereu aqui. Nós não conseguimos fazer perfeitamente aquilo que a palavra de Deus requer de nós, é verdade. Mas é preciso que a gente faça bem feito. Se não conseguimos fazer perfeito, é preciso que a gente faça bem feito. E talvez você esteja perguntando, mas como é que eu vou fazer bem feito? É simples, pratique. Pratique. Eu vou fazer uma pergunta. Eu disse que eu era repetitivo. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz da última vez que eu vim aqui, naquele domingo pela manhã. Quem aqui é professor, levanta a mão. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos pegar aqui, destes que estão aqui, para ser ainda mais claro o exemplo. Quantos aqui são professores de criança? Levanta a mão. 1, 2, 3. Ok, os professores de criança. Então deixa eu perguntar. Criança, no primeiro dia de aula, já sabe fazer o nome dela? O que é que ela precisa aprender primeiro? Ela precisa aprender primeiro o que é rotina, a regrinha, aí vai trabalhando coordenação motora, aí vê uma letrinha, aprenda aquela letrinha, desenha aquela letrinha, e aí eu pergunto às professoras, a primeira letrinha geralmente que a criança aprende qual é? O A, né? Ou ainda, existem poucos professores que fazem isso, a primeira letrinha que apresenta é a primeira letrinha do nome da criança, tem professores que fazem isso. Aí eu pergunto, ela viu a letrinha, aí com muita dificuldade, porque ela treinou a coordenação motora, aí pega no lápis. Aí a primeira vez que ela vai fazer aquela letrinha, ela faz bonitinha? Para ela fazer a letrinha bonitinha, o que é que ela tem que fazer? É isso, irmãos. Quando eu digo que a gente não pode praticar, que a gente não pode levar
levar os ensinos de Jesus de maneira perfeita, mas bem feita, é que a partir da prática nós vamos aperfeiçoando o nosso caráter e a nossa letrinha vai ficando mais bonitinha. E a maneira que nós vamos nos desenvolvendo na vida cristã vai ficando mais parecido com aquilo que Deus espera de nós. Nós precisamos vencer a preguiça, a apatia espiritual, precisamos vencer o tradicionalismo, o formalismo frio e vazio, que nos torna cada vez mais áridos, distantes, inertes. É preciso, queridos, nós sairmos da inércia. Nós só vamos aprender a não mentir se praticarmos falar a verdade. Nós só vamos aprender a perdoar se nós praticarmos o perdão. Nós só vamos aprender a amar se nós praticarmos o amor. Mas sem prática não existe nada bem feito. As igrejas estão saturadas de pessoas convencidas de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas estão cada vez mais vazias de pessoas que respondem à palavra de Deus da maneira adequada. E por quê? Porque vivem um cristianismo puramente religioso, ao nível de neofarisaísmo. Pessoas que dominam doutrina, pessoas que dominam alta teologia, mas que você observa e não praticam o que sabem. Meus queridos, sábio na verdade não é aquele que conhece todos os livros de teologia bíblica e teologia sistemática, porque até o ímpio pode fazer isso. Até um descrente pode dominar altas porções de conhecimento da Bíblia, mas somente aquele que teme a Deus é verdadeiramente sábio e consegue, portanto, estabelecer a construção da sua vida sobre a rocha. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o que diz Salmo 111, verso 10. É curioso que as palavras de Moisés, Deuteronômio capítulo 4, versos 5 e 6, também nos dizem coisas impressionantemente, irmãos, valiosas a esse respeito, quando ele diz, o Senhor falando através dele, né? Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Sendo mais claro ainda, se o cristão é aquele que diz seguir a Jesus, e se aquele que diz seguir a Jesus é aquele que pretensamente diz que ama o seu mestre, pois bem, o teste de fogo é João capítulo 14, verso 15, quando Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Alguém já pode ter te dito assim: mas hoje a gente não está mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Não queira tornar em libertinagem a liberdade. Eu vou ser mais claro ainda. Não acredite que pelo fato de você ter sido salvo pela graça, os mandamentos do Senhor não lhe diz respeito. Ao contrário, é por você ter sido alvo da graça que você tem a certeza: eu recebi a graça porque outrora eu pisava nas palavras de Deus. Outrora eu não dava ouvidos de fato àquilo que o Senhor Jesus ensinou. Tiago 1:22, parte A, todos nós conhecemos esse texto, irmãos. Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, o que Jesus nos chama aqui para a nossa atenção é o fato de que o prudente é aquele então que
ouve a sua palavra e as pratica. Observe que o restante do que nós lemos então vai ser aqui algo que Jesus nunca negou. Observe. Se tem algo que Jesus nunca negou, mas que existem pastores, ministérios, igrejas que tentam negar, é que sim, todos nós enfrentaremos ventania, todos nós enfrentaremos tempestades, todos nós em um momento ou outro enfrentaremos grandes dificuldades. Jesus inclusive disse isso: no mundo vocês enfrentarão aflições, mas mantenham um bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. O terceiro ponto então aqui, irmãos, nos remete à ideia de que aquele que então ouve as palavras de Jesus e as pratica, está salvo no dia da calamidade. Ouça isso: aquele que ouve a palavra de Jesus e busca praticar, estará salvo do dia da calamidade. Existem algumas divergências no que diz respeito a esta tempestade, a essas chuvas que Jesus está falando aqui. Existem determinados intérpretes que dizem de que quando Jesus fala, de caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos com ímpeto, e aquela casa sofreu de tal maneira que foi grande a sua ruína, Jesus estaria falando aqui dos problemas da vida, das adversidades, das questões comuns que crentes e descrentes enfrentam no dia a dia. Há quem diga que Jesus está falando aqui não necessariamente das adversidades, mas da realidade do juízo de Deus, que virá no fim de todas as coisas, trazendo, sim, terrível perigo de morte. Aqueles então que solidificaram a sua vida em cima do ensino de Jesus, passará incólume diante do juízo de Deus. Acontecerá com essas pessoas algo muito semelhante, prefigurado na Páscoa no Egito, em que quando o anjo da morte passa por cima das casas que tem aquele sangue do cordeiro nos umbrais, o anjo da morte não ceifa a vida de nenhum animal e de ninguém naquela casa. Porém, todas aquelas casas que não deram ouvidos à ordem de Deus através de Moisés e que não tinham, portanto, sangue nos umbrais da casa, passa o anjo da morte, que foi enviado por quem? Por Satanás. O anjo da morte foi enviado por quem? Por Deus. Passa o anjo da morte, e o anjo da morte ceifa vidas naquela casa. Existem intérpretes, portanto, que vão tratar dessas chuvas, das inundações, dos ventos, como sendo uma alusão à justiça de Deus, à sua ira santa e justa. Mas note bem, e se forem as duas coisas? São coisas que não são concorrentes entre si. Embora haja divergência sobre, de fato, qual interpretação seria a melhor, você poderia ficar como possibilidade as duas coisas. Primeiro, irmãos, me diga qual é o crente que não adoece. Todos nós adoecemos. Me diga qual é o crente que muitas vezes não se preocupa porque tem uma conta para pagar, porque um boleto atrasou. Me diga que crente não se entristece diante da perda de um ente querido. Me diga, meus irmãos, e vamos ser sinceros, qual dos crentes que ao receber a notícia de um resultado de exame e que demonstra ali que ele vai enfrentar uma situação de câncer, que cristão nesta hora não se preocupa no mínimo? Estamos sujeitos, irmãos, às coisas da vida.
estamos sujeitos a isso. Aquele que diz que Jó não reclamou em tempo nenhum, nunca leu Jó. Porque aquilo que Jó mais fez no livro foi reclamar. Sabe qual é a diferença? É que Jó não acatou o conselho da sua mulher. Abandona esse teu Deus e morre. Embora ele estivesse ali, transtornado, triste, reclamando, mas ele não abandonou Deus em nenhum momento. Meus queridos, o problema vem para todos. E de onde é que nós vamos extrair a resiliência para a gente superar as adversidades da vida? De onde nós vamos tirar a força necessária para nós enfrentarmos a ansiedade? Aonde nós vamos extrair a energia para encarar os problemas da nossa existência de frente? Não há outra resposta que não seja vindo do próprio Deus. É vindo da palavra de Deus, irmãos, a energia que nós extraímos, é vindo da nossa vida de oração com Ele, da nossa comunhão com Deus, da nossa relação com Deus, que nós vamos enfrentar as adversidades de frente. O nosso lar, a nossa casa, hora ou outra enfrentarão as fortes chuvas. Mas onde nós estamos construindo as suas paredes? Em cima de que material nós estamos, junto com os nossos filhos, edificando a nossa existência? Mas perceba também, meus irmãos, perceba também que a Bíblia nos dá orientação, inclusive para isso. Olha, o que é que o salmista nos lembra? Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha, outro salmo, talvez o mais conhecido entre todos, Salmo 23, o que é que diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Como nós vamos ter energia para enfrentar os problemas da vida? Fazendo da palavra de Deus nossa principal companheira. Não foi isso que Deus disse para Josué? Josué, medita todos os dias no livro da lei, não te aparte nem para a direita nem para a esquerda, mas olha, medita dia e noite nele, para que te vá bem em todas as coisas que você empreender. Vamos fazer de Deus, irmãos, vamos fazer do contato de Deus a prioridade na nossa casa. Não é tarde demais. Mas a outra realidade também é clara. Você até pode ser religioso, você até pode vir à igreja aos domingos, você até pode colocar louvores enquanto você faz os seus afazeres dentro de casa. Mas se você além de, melhor dizendo, ouvir os sermões, ouvir os louvores, cantar louvores belíssimos, mas se você pratica esta palavra, se você se empenha em obedecer a Deus, você está debaixo do sangue do Cordeiro que te livrará do dia mau. Dia esse que Sofonias disse que o dia do Senhor é dia de trevas. E você estará seguro, porque como diz o profeta Malaquias, haverá de raiar para você o sol da justiça, trazendo cura em suas asas, e todos nós, aqueles que estivermos arraigados em Cristo, que é a pedra angular, que os construtores rejeitaram, a pedra que Deus colocou em Sião, aqueles que fizerem da sua vida, da sua casa, da sua igreja, plantados na rocha que é Cristo, diz o texto de Malaquias, e saltarão como bezerros. Aleluia! Glória
tempestade não nos afetará. Estando em Cristo, o anjo da morte não nos ceifará. Estando em Cristo, estaremos a salvo com Ele pelos séculos dos séculos. Aleluia! Louvado seja Deus. Meus irmãos, não é tarde. Não é tarde para decidirmos fazer de Cristo a coluna principal da nossa casa, o principal fundamento da nossa vida. É tempo de buscar a Deus, é tempo de ouvir as palavras de Jesus, é tempo de buscarmos praticar a sua lei. Mesmo que as coisas pareçam destruídas, mesmo que a nossa casa pareça em frangalhos e em ruínas, se tem uma promessa que Deus se empenha a cumprir como todas as outras, Ele vai nos dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, se nós queremos ter uma vida avivada com Deus, vibrante, alegre, e perceba, a alegria não é antagônica aos momentos de tristeza que nós enfrentamos, porque o mesmo mestre da alegria em determinados momentos chorou. Deus a fonte de toda alegria, Jesus 100% homem, 100% Deus, mas houve um momento em que Jesus chorou. Se Jesus chorou, por que eu não choraria? Mas o fato, irmãos, é que embora nós tenhamos os nossos momentos de lágrima, a palavra de Deus é clara e límpida em nos dizer: ainda que o choro dure a noite inteira, a alegria virá pela manhã. Mas é necessário que nós busquemos ouvir a palavra de Deus, e não somente isso, busquemos praticá-la, porque só assim estaremos a salvo no dia da adversidade. Meus irmãos, Isaías 28, 16 a 18 diz assim, e eu já me encaminho para o fim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse, e regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Observe então que todo aquele que firmar os seus pés na pedra aprovada que Deus colocou em Sião, estará salvo deste terrível dia da ira de Deus. E aqueles que estiverem a salvo, nós sabemos, naquele dia, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá mais dor, tristeza, luto, angústia, preocupação, ansiedade, não haverá mais nada. Aliás, nem a lua mais será convidada, porque Deus será a própria iluminação da cidade, como nos diz Apocalipse. Ah, meus irmãos, o futuro que aguarda aqueles que constroem suas vidas sobre a rocha que é Cristo, o futuro é certo, perfeito, infalível, e como diz o apóstolo Paulo, uma promessa imarcessível. O que é que nós concluímos então, irmãos? É que é preciso nós defendermos a nossa família dos terríveis males que a cercam, e nós só vamos conseguir protegê-la colocando-a na pedra perfeita de sustento que é Jesus de Nazaré, fazendo dele o terreno principal da nossa vida. É preciso, queridos, que nós lembremos
que a igreja, o culto na igreja é apenas parte do nosso culto a Deus. É preciso nós voltarmos os nossos olhos para a nossa vida e entender que antes da igreja vem a nossa casa. Se nós queremos igrejas fortes, é preciso fortificar o fundamento da nossa casa. Se nós queremos crianças abençoadas, crescendo em estatura e graça, diante de Deus, no trabalho do Senhor, é preciso trabalhar nos nossos lares. Se nós queremos varões servindo a Deus com altivez, servindo a Deus com toda força, servindo a Deus com toda inteligência, é preciso que esses varões sirvam às suas esposas em casa, é preciso que esses varões sirvam aos seus filhos em casa. Se nós queremos irmãs dedicadas, daquela oração do fogo mesmo, que Deus responde e que as coisas acontecem, é preciso que essas varoas ganhem seus esposos para Cristo sem palavra, é preciso que elas sejam sábias, é preciso que elas lutem pelos seus filhos em oração, sem desistir de nenhum deles. A vida na igreja, na verdade, começa em casa. As escolas dominicais que nós temos aqui, nos domingos pela manhã, deve ser antecedida pela maneira com que nós acordamos. Irmãos, me permitam dizer uma coisa, e eu prometo que eu vou encerrar com isso. Eu estava em permuta, eu estava trabalhando numa escola regular, mas eu desfiz a permuta e voltei a trabalhar no município para o qual eu sou concursado, que é Lagoa Seca, aqui bem pertinho. E voltei a trabalhar numa creche. Voltei a trabalhar na creche. Eu sou vigilante municipal, então eu trabalho na creche, na portaria. Recebo as crianças, recebo os pais. E as aulas em Lagoa Seca deram uma atrasada por conta de algumas questões burocráticas. E o mês de março foi o mês de retorno às aulas. E se você nunca entrou numa creche e um dia você decidir visitar nos primeiros dias de aula, se preparem, porque seus ouvidos serão desafiados por sinfonias quase intermináveis de choros, gritos e berros. É natural. Mas uma coisa me chamou a atenção, irmãos. Uma criança, enquanto todas as outras crianças choravam para ir para casa, choravam pelo pai e pela mãe, uma criança chorava para não ir. Eu vou lhes dizer por quê. O pai, violento. A mãe, suicida. Esta criança chorava para não ir para casa. Não permita que o seu lar, não permita, pai e mãe, vocês são a principal referência dos seus filhos para a vida. Não permitam que o lar de vocês seja referência de tristeza, mas ao contrário, conforme nós cantamos, seja um lugar de milagres e oração. Não permitam isso, irmãos. Aquela cena me chocou muito, ver aquela criança tão pequena, e eu estou falando de uma menina que não tem nem 4 anos de idade, mas ela já entendia que a casa dela, o lar dela, não era tão bom e seguro quanto a creche. Eu quero encerrar então fazendo uma pergunta ao meu coração e ao seu coração. O que tem sustentado a nossa família? Qual é o principal fundamento da nossa casa, da nossa igreja, da minha vida? Lembre-se disso, irmãos. Antes da orientação que Paulo vai dar acerca do casamento do marido e da mulher, está lá no livro de Efésios. Antes de tudo,
Antes de falar do que deve ser a esposa, antes de falar do que deve ser o marido, o apóstolo Paulo vai ser claro, certeiro, pontual e simples em dizer: mas, ao invés de vocês se embriagarem com o vinho, o que é que vocês têm que fazer? Enchei-vos do Espírito. Que nós, irmãos, de fato, atentemos para Cristo e sua palavra, porque se nós construirmos a nossa família, a nossa vida, a nossa igreja, a nossa casa sobre Cristo, não tem inferno no mundo que nos abale. Até mesmo o juízo de Deus não chegará até nós, porque Cristo já pagou o preço. Estaremos a salvos no Filho de Deus. Em que você tem construído a sua família?